Boa noite a todos. Que a luz do Mestre Jesus continue a envolver esse ambiente, os nossos corações, para que nós possamos reabastecer, nos fortalecer desse ambiente tão diferenciado lá fora. Então vamos aproveitar e perceber que a equipe espiritual, horas antes de nós chegarmos aqui, gente, preparou com tanto amor, carinho e respeito para direcionar a cada um de nós aquilo que nós precisamos. Então, vamos ficar conectados em sintonia para falarmos desse tema de extrema importância. Como já foi falado a nossa companheira Alba, esse mês inteiro foi falado sobre família e espiritismo. Esse é o tema central, não foi? Bem elaborado, parabéns quem buscou. E todos os temas que foi falado durante esse mês foi pesquisado, estudado, para trazer e compartilhar com todos aqui, dividir informações, porque todos nós fazemos parte da sociedade. Aqui tem uma família, cada um tem a sua família formando já uma sociedade aqui. Não é? Nós já temos uma sociedade pequena, mas porque é constituído da célula, que é o lar. Não é isso? Então, está tudo embasado no Livro dos Espíritos, nas leis naturais, que está no capítulo 3, Leis Morais, do Livro dos Espíritos, o livro fundamental da doutrina espírita. Lei de sociedade e lei de reprodução. Tem vários pesquisadores que buscam, tem na revista O Reformador, setembro de 1994. Certamente ele buscou também lá na fonte básica. Então, faz necessário de início nós falarmos da célula primeira da sociedade, a família. Como é surgida, como é constituída, como é formada a família? Começa tudo por um casal, não é assim? Vem pai, a mãe, primeiro vem o namorico, não é isso? No começo tudo são flores, tudo é maravilha, ninguém enxerga o defeito do outro. Não é assim que acontece, gente? Aí depois que se une pelos laços matrimoniais ou pela união dos dois seres, através do amor, que Deus, o casamento é a união de dois seres. E é isso que Deus espera daqueles que estão inseridos nas leis divinas para constituir a família. Não é assim, gente? Vêm os filhos. Então, o lar é formado desta forma. Pai, mãe e os filhos. Ali está a família constituída. Depois vêm os agregados, né? Vêm as pessoas que estão em forma, em volta. Né? Porque ninguém vem e ninguém está no lugar errado, na família errada. Todos estão na sua família certinha. Né? E cada um tem os seus desafios. Eu costumo dizer que a família só muda de endereço. A problemática, gente, é semelhante, é quase igual. Né? Então, a sociedade realmente é a extensão, é a continuação da família, que naturalmente a própria sociedade usou nomes pejorativos, como classes, dividiu em classes, coisas que eu não vou entrar no mérito, classe média, classe alta, classe baixa. Isso aí foi coisas da própria sociedade. Então, para reformar a sociedade, antes se inicia no núcleo familiar. É tudo ali no núcleo familiar. Não é? Fator educação. Vamos falar um pouco do fator educação. Nos tempos dos nossos avós, dos nossos pais, foram bem diferenciados, né? A educação. Né? Para os dias atuais, existe uma imensa diferença. Não tinha internet naquela época, né, gente? Não tinha. As pessoas brincavam. Tinha infância as crianças.
Hoje já não tem crianças, hoje que mal sai da fraldinha, já quer dominar. Se você deixar, ele toma seu celular e extrapola mesmo. Né? Então, naquela época, as pessoas sentavam-se na mesa para fazer as suas refeições, não é assim, gente? Hoje ninguém vê isso. Cada um no seu aposento, um fica na sala, outro no quarto, outro no... Sabe? Cada um com seu celular, conversando. E aquele olho no olho, aquele afeto, aquele carinho, parece que acabou. Né? Então, se nós observarmos bem, a internet separou um pouco esse contato das famílias, esse aconchego, esse diálogo que deveria existir, a internet tirou. A sociedade, ela é composta de pessoas, isso é fato. Então, o tema família e espiritismo mostra-nos que precisamos estar conectados. E olha que a internet tem um lado bom. Olha que hoje, através dela, está tendo aulas online. Está tendo esse revezamento. Uma turma vai presencial, a outra faz online. E assim faz. E a coisa vai andando. Nesses tempos que nós estamos vivendo, a internet tem um lado positivo. Precisa-se, os responsáveis, orientadores, os pais estão orientando, sabe, aqueles jovenzinhos também. Porque nós somos contribuinte como um todo, nós estamos contribuindo com o progresso da humanidade. E é hora de mudança, e essa mudança vem acontecendo. Está acontecendo pouco a pouco, porque a natureza não dá salto, a evolução ela é paulatina. E isso vai acontecendo. Para mudar a sociedade, que parece estar um caos, não é verdade? Precisamos mudar primeiro a nós mesmos, ficar atentos aos sinais, lá no aconchego familiar, os sinais que despontam naquele jovenzinho, aquelas crianças, que hoje é diferente daquele tempo dos nossos avós, não é? Então, a base da sociedade, o alicerce da sociedade surge no núcleo da família. Como eu disse, pai, mãe, filhos. E depois, vem aqueles que estão em volta, que nós sabemos que existem, os tios, primos, vai formando. Não é? Porque o lar, ele é feito de pessoas que vivem em harmonia, não é assim? Não poderia ser. O lar não poderia ser assim? Mas os lares de todos aqui, que certamente a harmonia, uma paz, não tem desafio nenhum, né, gente? A família de Suzano é uma maravilha. Vocês concordam? Ah, então, não existe uma família que não tem o seu desafio, que não tem a sua problemática, o seu relacionamento, porque nós somos espíritos em evolução. E como diz o tema, nós precisamos estar nos relacionando, porque existe a família consanguínea e a família espiritual. Os laços afetivos, é bom você conviver com alguém que não te dá problema, não causa nenhum transtorno, não é? Não te perturba nem nada. Um lar que tem os 2 filhos, um é aquele maravilhoso, que concorda, que faz tudo, que obedece, o outro é aquele, sabe, que tira tudo do lugar, que te responde, que de repente dá um chute na canela, sabe? Então, qual que você vai entender? Qual que você vai puxar mais para ajudar? Aquele que é bonzinho, o outro você deixa de lado. E deveria ser o contrário. Não é? Precisa ajudar aquele que tem mais dificuldade. Porque as famílias vão reencarnando, gente, de acordo com a necessidade. Existe algo por trás. Existe toda uma história num Filho de Deus que reencarna, com aqueles 2 seres responsáveis para receber. Olha a responsabilidade, que missão linda, receber um Filho de Deus. Eu costumo dizer que nós somos babás de Deus, porque nós estamos cuidando dos seus filhos, não é mesmo? Então não tem como falar da sociedade sem falar da família. Então nós vamos estar falando sempre da família aqui, né?
E aí surge aquela questão. Dentro das leis divinas, elas são flexíveis, as leis divinas. Os papéis podem mudar. Se tem dificuldade de superação, de resolver algo numa presente existência, porque tem. Existem espíritos muito difíceis dentro dos lares, tirando até a oportunidade de vivência, uns tiram a vida física, uns somem, desaparecem, outros ficam de mal anos e anos. Existem essas dificuldades. Porque o propósito, a ideia, é que nós nos reconciliemos, é buscar sempre aquele ensinamento de Jesus. Reconciliai com aqueles que você tem dificuldade de relacionamento, ou seja, com seus adversários, enquanto está no caminho com ele. Deus coloca as pessoas difíceis de convivência para melhorar. Como que a sociedade vai melhorar se nós não melhorarmos aquele contexto, aquela célula? Como se fosse um corpo. Se as nossas células estiverem danificadas, se não estiverem em harmonia, causa doença. Por que a sociedade está doente? Por causa da família que está doente. Precisa de uma reforma, precisa de uma mudança, gente. Então, casa é somente as paredes, o lar é as pessoas. Eu vou voltar para a minha casa. Sim. Onde é que cada ser mora? Nós não moramos nesse templo aqui? Essa é a nossa residência. Eu sempre gosto de falar, lá na nossa casa, de alvenaria, nós colocamos nossos pertences, nós colocamos as nossas coisas, mas na realidade o nosso templo é esse aqui. O lar é o aconchego da família. Tanto é que, quando se faz o evangelho no lar, já está dizendo, o grupo de família, onde quer que você esteja, você se reúne naquele dia, naquele horário, onde quer que você se encontre. Alguns anos atrás, eu fiz uma viagem para o Nordeste com os meus 3 filhos pequenos. Um tinha 4, o outro 6, outro 8. Fomos embora. Chegando no dia do Evangelho, o mais velho disse assim, pai, como que nós vamos fazer o Evangelho se nós não estamos em casa? Eu digo, mas a família é a casa ou é nós? Eu perguntei para ele, ele falou, é nós então, nós estamos aqui. É aqui que nós vamos fazer. Fizemos dentro do carro mesmo, onde nós paramos, no dia e no horário. É um compromisso. Faz isso quem não faz, para ver a diferença que cada família vai ter no seu contexto, no seu convívio. Não é que vai desaparecer os problemas, os desafios vão continuar, mas você está estruturado, está alicerçado para superar os desafios. Porque nós estamos morando, gente, num mundo de expiações e provas. Não vai ter docinho, não é tudo flores. As dificuldades estão aí, de relacionamento principalmente. Não é fácil nos relacionar uns com os outros. Às vezes você conhece uma pessoa, poxa, que pessoa bacana, eu queria que aquele ali fosse meu filho ou meu irmão. Vai viver com ele, vai conviver. Porque viver é uma coisa, você conhece hoje, tudo bem, vai lá na lanchonete, toma um refrigerante. Convive uns com os outros para você ver a diferença que existe, não é? Então é assim, porque tem aqueles que estão comprometidos na família e aqueles que estão envolvidos, porque todos precisam reencarnar. Aí então, a espiritualidade superior, no momento do reencarne, senta no projeto, para fazer o nosso projeto reencarnatório, e percebe que aquela família está estruturada. Ela pode receber aqueles espíritos que já tiveram em outras existências, porque vem nos acompanhando. Vamos criando vínculos, vamos criando laços, esses laços têm que se apertar. Não pode se dispersar. Porque a ideia maior do Pai é unir a todos como irmãos. E através da família, não tem outro meio. É através do relacionamento familiar que nós vamos quebrar as algemas de ódio, de preconceitos, que tem muito na família ainda, né? Então, aqueles que estão envolvidos foram espíritos que precisaram, porque quando acontece, às vezes, aquela jovem ou aquele jovem que está
sem alguma estrutura, sem alguma informação, alguma base. E aí, de repente, o filho vem. Aí fala, isso não foi planejado. Ele está envolvido, não está comprometido. Porque alguém teria que dar uma oportunidade para ele vir. Precisa reencarnar. Não é por acaso. A espiritualidade sabe o que está fazendo. Então, a família que se forma são espíritos que não é a primeira vez que se reencontram. Várias e várias vezes. Aí nós temos aquele amigo do trabalho, da escola, que nós conhecemos, que é uma maravilha de pessoa. Eu queria ter aquele como irmão. Tá, não precisa, você não tem desavença, você não tem contrariedade com ele de pensamento, de relacionamento, esse não precisa reencarnar mais. Porque dentro do lar tem aqueles credores e tem os cobradores e os credores. Não é? Estamos cercados por essa qualidade de espíritos, que nós precisamos fazer as pazes. Reconciliar é fazer as pazes. Ora, mas se não deu dessa presente existência, eu tive muita dificuldade. Olha, Deus é bom. Você não deu certo para vir como esposo e esposa, numa próxima você vem como irmão, você vem como filho. Mas estamos todos vinculados no mesmo quadro. Aí vem o esquecimento do passado, que é uma bênção de Deus. Ele não permite lembrar. Há um amordecimento, né? Não é um apagamento. Você não está... Porque muitas vezes, gente, nós temos aqueles flash. Nós lembramos de algo, puxa vida, eu tenho quase certeza que isso já aconteceu comigo. Aquela pessoa não é estranha para mim. Né? Então, é nesses momentos que nós precisamos rever. O esquecimento do passado, como eu disse, é uma bênção do Pai. Para nós não lembrarmos das situações que muitas vezes, se nós lembrássemos, ficaria mais difícil de contornar. Né? Aí vem também os desafios. Para quê? Para nós crescermos, para nós evoluir, para nós aprendermos. Como é que nós vamos ter paciência se alguém não vai mexer conosco? Como é que nós vamos passar no teste da tolerância se alguém não vem nos incomodar? Não é assim. Então, faz necessário, com certeza, a reconciliação. É fazer as pazes. Reconciliação é fazer as pazes. Não é fácil. Não é? Eu não vou jamais dizer que é difícil. Difícil, quando eu digo é difícil, eu vejo um edifício bem alto, de 20 andares na minha frente. Quando eu digo é mais fácil, é porque eu preciso trabalhar. Eu que faço as mudanças, eu que vou fazer melhor. E quando se trata de sociedade, nós não podemos separar a célula da família, que forma o meio social que nós vivemos. É o reflexo do lar. Nós somos todos partes integrantes, gente. Os problemas da sociedade hoje tiveram sua origem aonde? Na família. É lá que começa a cooperação com os outros. É indispensável que haja educação pelo exemplo, sim. Porque a escola, ela passa instrução, forma cidadãos nas profissões. Mas somente o lar, o reduto familiar, é capaz de educar através do amor, do exemplo, mas alicerçado no Evangelho de Jesus. Por isso que nós pais temos o dever de trazer os nossos filhos na evangelização infantil desde pequeno, para formar cidadãos bons, para mudar o quadro que está aí. Os Espíritos, na questão 766 do Livro dos Espíritos, nos esclarece o seguinte: que Deus fez o homem para viver em sociedade, e deu também a todos os recursos e faculdades necessárias para uma vida de relação. Olha, porque na realidade, gente, o homem, ele não progride sozinho, ele precisa de contato uns com os outros, não é? O tempo todo. Nós não contamos, nós não dependemos dos outros a vida inteira, desde que nós nascemos. Nós crescemos dependendo uns dos outros. Não tem como progredir. Até antes de nascer, nós dependemos do outro. Pois os laços sociais são necessários ao progresso
e os laços de família, ele se estreita aos laços sociais. A doutrina espírita nos deixa claro que os laços de família é uma lei natural. E Deus assim o permitiu, que os homens aprendessem a amar-se como irmãos. E é sobre isso, os amigos espirituais, eles vão nos reforçar, dizendo o quê? Que o relaxamento dos laços de família é uma recrudescência do egoísmo, ou seja, um aumento, uma intensificação. A família é importante, nós precisamos estar valorizando a nossa família, ter um diálogo, respeito, companheirismo. É através do lar, dentro do contexto e das constelações familiares, gente, que acontece a evolução, o progresso, né? Pois somos todos colaboradores da obra divina. Para isso existe uma lei chamada reprodução. É uma lei natural, que nos permite sermos co-criadores diante da construção familiares. Nós somos colaboradores da grande obra divina. Co-criadores, porque nos permite trazer o Filho de Deus através de um corpo físico. Estamos colaborando com a obra divina, não estamos? Então, isso ocorre através dos laços matrimoniais, a união dos dois seres. Na realidade, em tempos atrás, o casal tinha um número maior de filhos. Hoje, o número caiu bastante. Em alguns países, lá nos orientais, existe o controle de natalidade. Mas a lei de reprodução existe para todos. Mesmo assim, o IBGE anotou lá que a população subiu um pouco, está 213 milhões e 360 mil agora. Subiu um pouquinho, mesmo com todo esse quadro de epidemia, de pessoas retornando ao mundo espiritual. Mas estão voltando. Uns vão e outros voltam. É assim. E na questão 768 do Livro dos Espíritos, gente, o Livro dos Espíritos é a obra básica, a obra fundamental da doutrina espírita. Eu sei que, como todos já frequentam a casa, devem conhecer. O codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, fez a seguinte pergunta aos benfeitores. O homem, fez o seguinte, o homem na busca da sociedade, ele obedece a um sentimento pessoal ou há, nesse sentimento, um objetivo providencial mais geral? E a resposta foi fantástica. O homem deve progredir. Sozinho ele não pode, porque não tem todas as suas faculdades e é necessário que o contato dos outros homens, é necessário termos o contato de uns dos outros. Essa aparelhagem que tem aqui, a casa dependeu de outras pessoas, de um profissional. Então, no isolamento, ele embrutece, ele se debilita, se nós formos isolarmos, querer fazer tudo sozinho, ele não progride, ele estaciona, ele se embrutece. Nenhum ser humano tem a faculdade completa pela união social, ele se completa. Nenhum tem as faculdades, dizer que sabe tudo. Às vezes eu sei numa área, o outro sabe mais um pouco. Eu desconheço numa, o outro sabe, o outro desconhece na outra, eu sei um pouquinho mais. Por isso que temos que estar em contato social, para nos relacionarmos e progredir junto. E aí, ele vai assegurar o seu bem-estar e progredir uns pelos outros. Por isso, necessita sempre uns dos outros. Sim, somos feitos para viver em sociedade, não isolados. Isso não. Fica claro que a família, gente, é o núcleo sagrado que temos o objetivo de vivermos unidos para progredir, né? E aí, para nos ajudar, eu enfatizo e reforço mais a ideia de reunirmos em família e fazer a leitura dos ensinos de Jesus, fazer uma oração, uma vez por semana, a 1 hora marcada, 15 minutos já está bom. Então, mas nem sempre isso acontece, gente, pois se houvesse o amor mútuo é aquele que consagra, que tem aquela afinidade um com o outro, como aquele casal que vivia numa dificuldade. O homem trabalhava, a senhora ficava em casa,
aquela senhora com cabelo longo, bem bonito, que via até nas costas. E ele saía para trabalhar e ela não tinha nem pente para pentear aquele cabelo. E dizia: ó, pobre mulher, eu preciso fazer algo para comprar um pente para você. Nem isso a gente consegue. Mal ele sobrevivia com um pouco que ganhava. Veja só. E ele com aquele relógio, aquela pulseira, quase quebrando, quase quebrando. Aí então, olha o que ele fez. Ele pegou, vendeu o relógio e comprou um pente para a esposa. E ela, pensando naquilo, antes dele, cortou o cabelo e vendeu para comprar uma pulseira do relógio para ele. Quando ele chegou: mas senhora, o que foi que você fez com seu lindo cabelo? Por que você fizesse isso? Ah, eu cortei, vendi e aqui está a pulseira do teu relógio. Mas cadê teu relógio? Só tem agora a pulseira. Eu vendi e comprei um pente para você pentear os seus cabelos. Entendeu? O amor mútuo, um pensando no outro, na felicidade do outro. Deveria ser assim, mas não é isso que acontece sempre. Não é? Pouco a pouco, nós vamos percebendo, gente, que somos companheiros viajores do universo. E que só durante as convivências que nós iremos nos conhecer. É através da convivência. E nós somos viajores, sim, do universo. Estamos aprendendo a amar. É só no convívio, na convivência, é que nós vamos aprender, sim, gente, a amar. Mas no verbo presente, não é no verbo passado, nem futuro. Ah, eu amei, agora não amo mais. Ah, futuramente, quem sabe? É aprender a respeitar as diferenças e também o espaço uns dos outros. Fazer o outro o que gostaria que vos fosse feito. Essa máxima seria fantástica para colocar nos relacionamentos. Somos uma individualidade. Para respeitar o meu próximo lá fora, eu devo começar no lar. Se eu almejo uma sociedade honesta, ética, sem corrupção, sem criminalidade, eu devo perceber que a fonte está no seio da família. Estamos todos no mesmo barco, gente. Estagiando no mundo de expiações e provas. Os espíritos reencarnantes que precisam evoluir, que estão passando por um processo de reajustamento de consciência perante as leis divinas, olha só, todos se reencontram nos lares, no reduto da família. É lá que nós nos reencontramos. E cabe aos responsáveis pelos espíritos confiados para seres introduzidos na sociedade, pois nós somos filhos, aqueles filhos de Deus. E antes dos nossos filhos ser nossos filhos, são filhos de Deus. Nós não somos donos dele, nós não somos donos daquele companheiro, daquela companheira que nos faz crescer na vida, né? Vejamos que temos uma brilhante missão, gente, de fazer melhorar esses seres. Olha que responsabilidade. De ter bons cidadãos, ter o diálogo, um diálogo constante, educar pelo exemplo. Não dizer assim: filho, não faça isso, porque ele vai te prejudicar. E ele pega eu fazendo. Filha, não fuma que vai te prejudicar. E ele vê eu fumando. Não é isso? Se nós não estamos cansados de tanta corrupção, vamos tomar cuidado com aqueles que estão sobre a nossa responsabilidade para mudar o quadro amanhã. Olha, eu mandei ele até o mercado, veio com um troco a mais. O certo é mandar voltar e dar para a pessoa dar o correto, não ficar com ele. Porque se eu ficar, eu estou desenvolvendo a corrupção. Não é? Pena que o tempo já está terminando, tem muita coisa para ser falado. Não é, gente? Então, reflitamos em alguns pontos da nossa sociedade atual. Se o cidadão, quando criança, tivesse sido tratado com justiça, gente, ele saberia respeitar e confiar. Não é mesmo? Pois a criança hoje, ela vive em segurança. Se ela vive em segurança, ela vai aprender a sentir segura. Se ela recebe estímulo, ela vai aprender com entusiasmo. Está na escola, puxa, filho, você tirou uma nota, você estudou bem, não é? Poderia ter sido melhor, você está estimulando. Vai lavar a louça, opa, você não lavou.
que bom, aí você vai estimulando, vai incentivando ela a fazer as coisas melhores. Mas se a criança for maltratada, ela vai crescer lá na sociedade, rancorosa e agressiva. Se ela recebe afeto, ela vai desenvolver afeição. Se a criança for bem aceita, gente, ela aprende a gostar de si próprio e dos outros também. Se ela é valorizada, ela vai aprender a dar valor às pessoas e ao mundo. A criança, se ela for humilhada, ela traz em si sentimentos de culpa e revolta a vida inteira. É uma pessoa revoltada. Se tem amigos, com certeza ela vai ter muitas as amizades. Então vejamos que todas as pessoas que formam a sociedade tiveram um berço, né? Teve alguém para orientar, passar as regras de boa conduta. Hoje está em desuso aquele muito obrigado, desculpa, com licença, por favor. Hoje não tem mais isso. Parece que está em desuso. Não é? Aí nós vemos lá algum cidadão que nós vamos atender no balcão, ele estupidamente nos atende. Será por quê? Surgem alguns ditados populares de que família tem uma ovelha negra. Já falaram isso, não sei como. Mas é esses aí que nós devemos dar mais atenção. Aqueles que nos afinamos e simpatizamos, essa é uma maravilha para conviver, né? Então, vejamos, como é que nós estamos no meio social? Como é que nós estamos lidando na rua, na via pública, no setor de trabalho, e principalmente no nosso núcleo familiar? Nos questionemos isso, que nós podemos mudar. Daqui a um tempo, a Terra pode melhorar através desse processo de evolução, de tudo isso que nós podemos fazer, que ainda dá tempo, que estamos num processo de crescimento. Por isso a importância de, desde cedo, gente, observar e modificar as tendências que aquele serzinho frágil, dependente, nos apresenta ali. Os pais do chefe da nação imaginavam, quando nasceu aquela criança ali, ele seria um chefe de nação? Não. Então, qualquer um que está no governo, nos poderes, os pais não imaginavam. Então, façamos a nossa parte. Nossa alegria é vê-los bem, seres bons, pais de famílias, honestos, profissionais, bem-sucedidos, responsáveis. Mas se fizermos de tudo, olha, não foi imprudência, nem descuido, mas aquele serzinho que ontem era frágil e que trazia a imagem da inocência, e que, como eu, responsável, fiz o possível para encaminhar no caminho do bem e nada adiantou. Fique tranquilo, a sua consciência pode ficar tranquila, porque fez a sua parte. Ele será responsabilizado pelo mau uso do seu livre-arbítrio, sim, perante os seus atos, porque a lei de causa e efeito, ele alcança a todos e terá uma nova oportunidade para fazer diferente. Então é de suma importância, gente, seguir as orientações dos Espíritos, quando informaram a Kardec na questão 385, o seguinte, que a educação ela constitui a chave do progresso moral. Fica claro que é um recurso infalível para mudar o quadro atual do qual nós vivemos. Pois na questão 917 do Livro dos Espíritos, enfatiza os Espíritos a Kardec, que é de extrema responsabilidade conduzi-los pela senda do bem, oferecendo a esses Espíritos o exercício do autoconhecimento, da reforma íntima, do aprendizado, da vivência do lei do amor. No contexto da família, muito se vê os responsáveis investir a todo vapor na intelectualidade daqueles filhos, que sejam bem-sucedidos profissionalmente, né? Que encham de orgulho, do que formar bons caráteres. Para finalizar, ficamos com Allan Kardec, em Obras Póstumas. Ele enfatiza nos itens da questão que se refere ao egoísmo e o orgulho. Para que os homens vivam na terra como irmãos, não basta se lhes dê lições de moral. O importante é destruir as causas do antagonismo, atacar a raiz do mal, o orgulho e o egoísmo. Então, irmãos queridos, ultrapassou um pouquinho, mas vamos refletir com muito amor e carinho
Tudo isso que nós comentamos e ver que a responsabilidade está em nossas mãos de mudar o quadro que hoje não nos agrada. Que Jesus ilumine e que a doce paz desse Mestre esteja em nossos corações, de volta aos nossos lares. Paz a todos.